Olá, estou passando para deixar uma mensagem com você nesse círculo de oração de todas as quartas-feiras da Primeira Igreja Batista no Andaraí. Estamos realizando uma série de mensagens sobre este livro, Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração, de Gregory Friesel. Esse livro é uma bênção, todo ele baseado em princípios da Santa Palavra de Deus, e para nos estimular, para nos ensinar, para nos animar a desenvolver uma vida poderosa de oração, como é o desejo do Senhor para a sua igreja. Por isso, hoje já é a 7ª mensagem sobre este tema. A cada semana nós avançamos um pouquinho dentro dessa temática, né? Nós vamos agora relembrar o que nós vimos na última mensagem, para que nós possamos dar continuidade. A primeira imagem que eu sempre gosto de iniciar é exatamente esta imagem. A oração é um momento muito especial, um momento muito sagrado, que nós separamos para ali, naquele momento, termos uma intimidade com alguém a quem nós amamos, com quem nós temos um relacionamento, alguém que nós conhecemos seu caráter, porque ele já transformou nossa vida, não é? Conhecemos e amamos a sua palavra. Então, esse é um momento de grande importância e deve ser um momento valorizado em nosso dia a dia, de tanta correria. Nós precisamos reservar um tempo para isso aí, para falar com Deus e ouvir a sua voz por meio da santa palavra. Na última aula, na última mensagem, nós vimos que o autor nos passou 2 lembretes importantes para quem quer desenvolver uma vida poderosa de oração. O primeiro lembrete é a leitura regular das Escrituras. Você precisa separar um tempo de qualidade para ler uma porção significativa das Escrituras. Mas é uma leitura não assim pesada, uma leitura obrigatória, uma leitura, um devocional assim que você não tenha prazer, mas seja quase que uma obrigação. Não é assim. É um momento que você vai se alimentar, que a sua alma sente necessidade, gosta, é prazeroso esse momento, em que você mergulha na Santa Palavra de Deus. Para isso, você pode ter um planejamento, um plano de leituras, há diversos planos, ou você escolhe um livro e vai lendo, né, e vai pedindo ao Senhor que fale ao seu coração. Mas você precisa da leitura regular das Escrituras Sagradas. Uma vida poderosa de oração é impossível sem o conhecimento das Escrituras, das promessas de Deus. O segundo lembrete é que você precisa conhecer e praticar as diretrizes e os princípios que o autor coloca no seu livro, Diretrizes e Princípios Bíblicos, nos lembrando da importância deles para a nossa vida de oração. Vimos ainda na última semana 3 diretrizes que o autor coloca para nós. Dar a Deus o melhor do seu tempo, separar ali em torno de 30 minutos, e você vai ver que vai chegar a 1 hora fácil, né? 1 hora que você mergulha ali naquele tempo. Você tem que separar um tempo que seja um tempo significativo, né? Um tempo bom, um tempo que você esteja bem, não é? Não o resto de um dia que você está super cansado, sem paciência, esgotado. Não, um tempo precioso, que valoriza a pessoa com a qual você está se encontrando. Não é? Então, procure um tempo nas 24 horas do seu dia, um tempo que você quer dar o melhor do seu tempo para o Senhor. A outra diretriz é pratique uma vida balanceada de oração. Esse balanceado aí é equilibrado,
nos 5 tipos de oração que nós já vimos ao longo desse curso, que nós vamos repetir daqui a pouco. Temos que equilibrar esse momento que nós separamos para Deus, esse tempo precioso, nós temos que equilibrá-lo em torno desses 5 tipos de oração, tá? Uma vida balanceada de oração. E a outra diretriz é com humildade, né? Diariamente, peça a Deus que o ensine a orar, porque nós não sabemos orar como convém. O Espírito de Deus dentro de nós precisa nos ajudar a orar. Seja humilde e peça ao Senhor que lhe ensine a orar. Ninguém sabe orar. E quando nós estamos no quarto falando com Deus, é ali que a nossa oração é verdadeiramente sincera. Não é uma oração em público para as pessoas ouvirem e verem que nós falamos bem. Não. A oração verdadeira é essa aí, dessa moça aí, ó, sozinho com Deus. Tá? Bem, queridos, vamos em frente? Nós vimos também, além dessas 3 diretrizes, iniciamos a ver os princípios. Ao todo são 8 princípios, mas antes nós vamos rever os 5 tipos de oração que nós precisamos ter um equilíbrio entre eles, uma vida balanceada de oração. O primeiro tipo de oração é louvor, ações de graças. Você se aproxima de Deus, exaltando-o, engrandecendo o seu nome, as maravilhas que ele tem feito na sua vida. Né? Então, nós precisamos ser gratos, precisamos louvar ao Senhor. Ou seja, isso significa uma oração de adoração a Deus. Tá? Aquele que tem temor a Deus, reverência ao Senhor, que o louva pelos seus atos maravilhosos e agradece. O segundo tipo é confissão, confessar os nossos pecados. É fundamental você pedir ao Espírito que te lembre, que traga à tua memória os seus pecados. O pecado, ele bloqueia a nossa oração, a nossa comunhão com Deus. Sem confissão, não há como ter uma vida poderosa de oração. Todos nós somos pecadores. Precisamos ter consciência de que erramos e às vezes até não nos lembramos. Então precisamos pedir ao Espírito que nos lembre, precisamos confessar e abandonar o erro. Não basta confessar, é confessar e abandonar o caminho mau. O terceiro tipo de oração é petição. Quando você vai colocar as suas próprias necessidades aos pés do Senhor. Isso é muito importante, é um sinal de humildade. Não é que Deus não conheça as suas necessidades, é que Deus quer ver a sua dependência dele, viu? E a prioridade que você dá para ele. O quarto tipo, que nós já vimos, é a intercessão, quando você coloca aos pés do Senhor a vida dos outros, de terceiros, né? As pessoas que você conhece que estão passando por lutas, por dificuldades, enfermidades, desemprego, harmonia conjugal, pessoas que você quer que se encontrem com Jesus, que se convertam. Você precisa ter uma relação de intercessão com os motivos e orar, insistir por essas vidas, orar pelo progresso do Evangelho, pela sua igreja, pelo seu país, pelas autoridades, independentemente, né, da coloração partidária. São autoridades que estão lá porque Deus permitiu, precisa orar para que eles tenham sabedoria e tenhamos dias de prosperidade na nossa nação. Tudo isso é intercessão. E, por fim, o último tipo de oração que o autor nos coloca é a meditação. É quando nós vamos para a palavra de Deus, lemos a palavra, refletimos sobre o que estamos lendo, pedimos ao Espírito que coloque no nosso coração o que ele quer nos ensinar, não é? É muito importante. É quando nós ouvimos a Deus. Então, a oração é um momento de relacionamento, em que nós falamos com Deus e nós ouvimos a Deus. Esses 5 tipos de oração, eles têm que estar equilibrados. Não necessariamente nessa ordem, não necessariamente um tempo igual para cada um, não. Deixe o Espírito fluir, como você se sentir melhor. E terá dias que você vai querer iniciar pela meditação, terminar pelo louvor. Cada um tem um jeito. Mas o importante é que esses 5 tipos de oração façam parte do teu momento
diário de oração e que seja equilibrado. Ok? Bem, e agora vamos aos princípios. Como eu tinha dito, na última aula nós iniciamos os princípios para uma vida poderosa de oração. Nós vimos 3 princípios na aula passada. Primeiro é autoridade e confiança no nome de Jesus. Você jamais poderá ter uma vida de oração bem-sucedida, poderosa, se você não usar o nome de Jesus com autoridade e confiança que esse nome tem. E você só poderá fazê-lo se você conhecer o nome. Naturalmente, você tem que estar em Cristo, vivendo a palavra de Cristo, seguindo a Cristo, em obediência a Ele. Aí sim, você tem autoridade, porque você conhece e o ama e o obedece. Aí você usa com autoridade e com confiança no poder que há no nome de Jesus. O segundo princípio é deixe Deus lhe sondar e confesse seus pecados. Peça a Deus que vá lá dentro da sua alma, do seu coração, e traga à sua memória o que está, às vezes, embaixo do tapete. Nós não podemos deixar nada embaixo do tapete. Se tiver alguma sujeira, tem que sair, porque aquilo ali impede, né, que a nossa casa esteja limpa para receber o Senhor, que é o nosso hóspede preferido, não é? Pelo contrário, a sujeira atrai moscas, atrai insetos, roedores, e aí a sua vida não prospera. Você precisa pedir ao Espírito de Deus que sonde, que vá lá dentro, lá no fundo, e traga a sua memória para que você possa confessar e abandonar os seus pecados. Vimos na aula passada ainda, na última mensagem, que o terceiro princípio é peça que Deus o encha e o unja com seu Espírito. Peça isso a Ele. Senhor, me encha do teu Espírito, me unja do teu Espírito, para que eu possa orar como convém, porque somente o Espírito de Deus sabe orar como convém e Ele sabe exatamente qual é a vontade de Deus. Então, quanto mais cheio do Espírito, mais a sua oração vai ser baseada na palavra, nas promessas do Senhor, segundo as prioridades do Senhor, para o engrandecimento do nome do Senhor e o crescimento do seu reino. Fundamental. Se você não tem uma vida espiritual, uma maturidade espiritual, você vai ser igual criança, pedindo sempre chocolate, bombom. Não é? Você é uma criança, um pedinte. Mas o Senhor quer que você tenha uma vida poderosa, que realmente seja uma vida que vai fazer diferença por meio da sua oração. E hoje nós vamos ver rapidamente mais alguns princípios. Ao todo são 8, já vimos 3 na aula passada. O quarto princípio é esse aí. Ore com fé, ore com determinação e fé. Orar com determinação e fé. Ok? Você tem que ter absoluta confiança nesse Deus. Respondeu Jesus em Marcos 11, 22 a 24. Respondeu Jesus para os seus discípulos. Os seus discípulos tinham ficado admirados com o milagre que Jesus tinha acabado de fazer. E Jesus diz para eles, tenham fé em Deus. Eles ficaram admirados. Jesus está dizendo, olha, o que eu fiz agora, fazer essa árvore secar. E Jesus está dizendo, tenham fé em Deus. Ou seja, vocês também vão poder fazer as mesmas coisas. Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Que coisa tremenda, né? O Senhor está mostrando para nós, para os seus discípulos, aqueles que o seguem verdadeiramente, a importância da fé, da confiança absoluta na palavra do Senhor, que aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Por isso que as nossas orações devem ser pela fé, confiança. Nós decidimos crer e confiar na palavra do Senhor. Por isso que uma oração embasada na santa palavra de Deus
é crer nessa palavra, se você crer nessa palavra, ela acontecerá. Tá? Então, tenham fé em Deus. Ore com determinação, e não com dúvida. E aí sim, tudo que você pedir em oração, você vai ter aquela certeza de que o Senhor vai atender, porque está de acordo com a palavra dele. Né? Isso vai acontecer. Fé, confiança. Mais uma vez, eu quero explorar esse mesmo princípio agora usando 1 João, capítulo 5, 14 e 15. Olha só. Ore com determinação e fé. O que diz a palavra? Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Vocês estão entendendo? A determinação e a fé está intrinsecamente ligada à palavra dele. Nós vamos pedir de acordo com a vontade dele. E quem nos guia a sermos assim é o Espírito de Deus em nós. Nós gastamos tempo precioso lendo a palavra, nosso coração é orientado pela palavra, o Espírito nos ensina e nos lembra como orar baseado nas promessas da palavra. Deus não pode negar suas promessas. Ele é fiel, ele cumpre. Ok? Por isso que é muito importante orar com determinação e fé. Termos confiança quando nos aproximamos de Deus para orar. E não uma oração sem base bíblica, meramente egoísta, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Não é bem assim que a coisa funciona. Essa é a oração infantil, não é? É uma oração que não tem a direção do Espírito. Ok? Bem, agora nós vamos para o quinto princípio. Qual é o quinto princípio que o autor nos ensina? Peça a Deus que impeça a influência de Satanás. E aqui está o texto. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6, 11 e 12. Então, queridos, quando nós estamos orando, nós estamos em campo de batalha. Nós estamos fazendo a vontade de Deus. E nós vamos estar combatendo no mundo espiritual, não contra pessoas, mas contra espíritos malignos, dominadores deste mundo de trevas. São poderes espirituais, são autoridades espirituais. O texto está claro aí, contra poderes e autoridades e dominadores deste mundo de trevas. Forças espirituais do mal. Nós precisamos, quando vamos orar, pedir ao Senhor que anule toda influência de Satanás que vai tentar, naquele momento, nos perturbar, nos tirar do foco, fazer a nossa mente vaguear. Né? Peça a Ele, peça ao Senhor, Senhor, corte toda influência do inimigo. Senhor, eu entrego essa oração nas tuas mãos. Eu repreendo toda ação do maligno contra a minha vida que estou orando e contra a vida das pessoas pelas quais estou orando. É muito importante isso. Anular toda a influência de Satanás, orando no nome de Jesus e pedindo ao Senhor. Interessante esse princípio. Muitos de nós não conhecíamos esse princípio. Oração é combate. Não é para nos preparar para o combate. Já é o combate, é a oração. Ok? Mais um texto sobre esse mesmo ponto está em Efésios 6, 14 a 17. O que diz o texto? Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz.
Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica. Então, queridos, uma vida poderosa de oração é uma vida baseada num caráter, baseada numa pessoa que foi transformada pelo Espírito, uma pessoa que pratica a justiça de Deus, uma pessoa que vive na verdade, que é o Senhor Jesus Cristo. É uma pessoa que tem prazer em semear o Evangelho por onde anda, os seus calçados são semeaduras do Evangelho. E, além disso, é uma pessoa que confia em Deus, e essa confiança em Deus é um escudo da fé. Porque o inimigo, com as suas flechas inflamadas, com fogo, né, com aquelas setas, são flechas que são lançadas contra nós, e elas são anuladas pela nossa confiança em Deus. Ela não nos atinge, porque a fé é o nosso escudo. E o capacete, que protege o órgão mais importante, que é a nossa mente, é a certeza que nós temos da nossa salvação, né? A alegria que temos de termos sido alcançados pela graça de Deus, que escreveu nossos nomes no livro da vida. Então, quando nós estamos em oração, nós temos que estar preparados, que é um combate. Essa vestimenta toda, cinto, couraça, né? As sandálias, os calçados, o escudo, o capacete, e precisamos ter a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Este é o uniforme do soldado para a batalha. E nós precisamos estar vestidos assim, quando nós entramos em oração, porque é batalha. E nós precisamos saber disso. E pedir a Deus que anule todas as artimanhas, todos os laços do maligno, para impedir que nós tenhamos um momento de oração, para tentar atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor. Ok? E agora vamos para o último princípio, o sexto. Peça a Deus fervor em suas orações. Peça que Deus lhe enche o coração de fervor. O que é esse fervor? É quando nós temos consciência de que precisamos ir aos pés do Senhor com insistência, quando nós sabemos que precisamos nos aproximar de Deus com intimidade. Fervor está ligado também à dedicação, a pagar um preço para estarmos cada vez mais perto do Senhor, a vencermos a nossa tendência carnal, a sairmos da nossa zona de conforto. Isso é fervor. Diz assim o texto sagrado em Tiago 5:16-18. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós, o profeta Elias. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, o céu enviou chuva e a terra produziu seus frutos. Um homem como nós. Ele orou de acordo com a vontade de Deus e com fervor, com fervor. E agora eu quero citar um outro exemplo de oração fervorosa. Está em Daniel, capítulo 9, versos de 2-4, que diz assim: Eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, ao meu Deus, e confessei. E aí depois segue uma linda oração em que Daniel confessa os erros do seu povo, ele se inclui nesse povo.
como o povo virou as costas para o Senhor, que o Senhor puniu o povo, levando o povo para a Babilônia. Mas no final ele pede que o Senhor tenha misericórdia desse povo e restaure esse povo, a alegria desse povo. Uma oração muito importante, porque ela é baseada numa promessa da palavra de Deus. Daniel, lendo as Escrituras Sagradas em Jeremias, ele percebeu que o tempo que esse povo ia ficar no cativeiro na Babilônia era de 70 anos. Ele percebeu que o tempo estava chegando ao fim. Viu como é importante nós orarmos de acordo com as promessas da palavra? E ele ora e o Senhor atende. É muito lindo. Orar com fervor, ele jejua, ele coloca pano de saco, quer dizer, ele se humilha, ele se cobre de cinzas. São momentos em que a pessoa está colocando toda a sua vida aos pés do Senhor, reconhecendo que ele não tem nenhum valor em si mesmo. Ele se humilha, sinal de tristeza, de arrependimento, de confissão de pecados, de choro, de luto. E ele nem se alimenta o que ele quer naquele momento, mais precioso do que a comida, ele abre mão do prazer da comida para estar lutando com Deus pela bênção do seu povo. É isso. Isso é fervor. E Deus quer dar isso para você, quer dar isso para nós. Nós vamos fazer desse momento de oração diário um momento muito importante, que nós vamos nos aproximar de Deus com um coração fervoroso, um coração que teme ao Senhor, um coração que reconhece a sua fraqueza, que dependemos da palavra dele e das promessas dele. Ore com favor, com fervor, com insistência, com persistência, com confiança, com fé no Senhor. Então, concluindo, nós vamos apenas relembrar os princípios que vimos hoje, certo? Nós vimos, então, o quarto princípio. Ore com determinação e fé. Determinação e fé. É o que o Senhor falou. A palavra do Senhor nos dá essa confiança. E nós ficamos naquela expectativa de que ela vai se cumprir a qualquer momento. Estamos ali determinados, orando, levando nossas causas ao Senhor. Quinto princípio, peça a Deus que impeça a influência de Satanás. Temos que ter consciência que é um combate espiritual. A oração é um combate espiritual. O inimigo vai fazer de tudo para que você não tenha esse momento no seu dia. E quando você separar esse momento, ele vai também tentar ali, de alguma forma, atrapalhar, fazer sua mente vaguear. Então você precisa orar pedindo ao Senhor, Senhor, esse momento é totalmente seu. O Senhor impeça qualquer influência do maligno sobre a minha mente, e que os meus pedidos cheguem ao Senhor e que sejam bênçãos na vida de muitas pessoas. E, finalmente, o sexto princípio que vimos hoje é peça a Deus fervor em suas orações, para que você se aproxime dele com confiança, com uma vida como a de Daniel, que vá até, se necessário for, ao jejum, à súplica, à humilhação, ao choro, ao reconhecimento que erramos. E esse fervor, essa dedicação, isso toca o coração de Deus, como tocou na oração fervorosa de Daniel. E Deus restaurou Jerusalém e a alegria do seu povo. Que Deus te abençoe muito, que você possa estar refletindo sobre tudo isso que nós acabamos de mostrar, e que esta mensagem venha acrescentar à sua vida. A cada quarta-feira nós vamos passando um pouquinho mais desse livro. Hoje nós ficamos na 7ª mensagem. Tá? Acrescentamos mais 3 princípios. Com os 3 princípios da quarta-feira passada, já vimos 6. E na próxima quarta-feira nós vamos ver os 2 que faltam. Deus te abençoe, te dê muitas alegrias e uma vida
poderosa de oração, para que o reino do Senhor cresça e você seja uma bênção. Deus te abençoe muito.